Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quinta-feira, hoje é dia 18 de agosto. A gente começa essa edição falando sobre mais um dado recorde de inflação na Europa. Agora cedo saíram os números do CPI na zona do euro, que atingiu máxima histórica de 8,9% no mês de julho. Os dados da Agência de Estatística da União Europeia mostram que a pressão inflacionária está muito forte lá no bloco e pressiona o Banco Central Europeu a continuar elevando as taxas de juros para tentar conter o avanço da inflação. Apenas o núcleo do CPI, que tira da conta os preços de energia e também de alimentos, teve uma alta anual de 4%. Os números divulgados hoje estão em linha com a expectativa dos analistas, que já têm visto aí a inflação subir mês após mês lá no bloco. Ontem mesmo, a inflação no Reino Unido apresentou mais um recorde, chegando a tocar os 2 dígitos, mais de 10%. Da inflação lá na zona do euro, lá no Reino Unido. Um número muito forte, inclusive para os padrões europeus. A Isabela Takaki, ela está aqui comigo, tem mais informações sobre inflação e também política monetária. Muito bom dia, Isa, ótima quinta-feira para você. Muito bom dia, Felipe, bom dia a todos. Bom, e a inflação e política monetária agora nos Estados Unidos, porque o mercado ficou mesmo de olho ontem na ata do Fed, que foi divulgada, que a gente repercutiu, mostrou aqui em primeira mão para vocês. Os dirigentes do Federal Reserve continuam a avaliar que mais altas nos juros serão apropriadas diante da força da inflação lá nos Estados Unidos. Mesmo apostando que pode pensar em até baixar os juros mais para frente, o Fed nota que o mercado ainda espera um aperto significativo da política monetária nas próximas reuniões. O mercado logo se mexeu para captar as sinalizações. Em geral, ali, os analistas acharam até a ata mais leve e neutra. Mesmo assim, alguns ainda acham que vai ser necessário um aumento de 75 pontos nos juros na próxima reunião em setembro. A maioria, porém, segue firme na visão de 50 pontos de aumento. Em meio a avaliações sobre o documento, as bolsas de Nova York atingiram as máximas no dia, mas ainda em queda. E agora cedo, as bolsas asiáticas também fecharam no negativo, repercutindo a ata do Fed e os dados ruins de empresas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o ex-presidente Lula falou sobre ganhos do Banco do Brasil. Num evento com empresários, ele comentou que o banco age como um privado e que é preciso enquadrar a instituição para que ela cumpra a sua função social. Vamos ouvir o ex-presidente. Porque o Banco do Brasil parece bonzinho se tiver orientação governamental. Porque se não tiver orientação, a burocracia do Banco do Brasil pensa como banco privado. Pensa como banco privado. Então é preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil e nós vamos votar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para as grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores, porque o restante pode tomar empréstimo em dólar em qualquer lugar. Esse evento aconteceu no meio da tarde e houve uma certa reação dos investidores à fala do ex-presidente Lula em relação ao Banco do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, como que foi essa reação dos investidores. Esse é um gráfico de 5 minutos em relação ao Banco do Brasil. E a gente percebe que bem aqui, próximo 1h30 da tarde, quando o ex-presidente deu essa declaração, as ações que já vinham numa perspectiva de queda, aprofundaram um pouco a queda, caindo cerca de 2% aqui, 1,7% dentro desse intervalo de aproximadamente 1 hora. Depois
né, desse evento, depois que os investidores começaram a perceber que havia uma pressão um pouco maior de compra dos ativos do Banco do Brasil, aí a gente vê uma movimentação um pouquinho mais de alta. Mesmo assim, o Banco do Brasil fechou o pregão de ontem em queda de 0,9%, também aí pressionado um pouco das últimas altas que já vinham acontecendo na empresa. Mas a gente percebe que essa fala aí do ex-presidente Lula acabou ocasionando aqui uma venda dos papéis de Banco do Brasil logo após, né, toda essa questão, né, se vai ter algum tipo de interferência no banco estatal. Os investidores já olham com um pouco de cautela, um pouco de apreensão, e aí vem, né, uma movimentação um pouco mais de baixa. Aproveitando que eu estou aqui no gráfico do Profit da Nelogica, vamos dar uma olhadinha de como fechou aqui o pregão desta quarta-feira, uma ligeira alta de 0,17% no Ibovespa, chegando aqui aos 113.707 pontos. Depois da máxima intradiária, a gente chegar até os 114.146 pontos. Mais uma alta no Ibovespa, destoando um pouco do que a gente viu nos mercados internacionais, como a Isabela trouxe aqui pra gente, as bolsas dos Estados Unidos fechando em queda, né, mesmo com a repercussão da ata do Fed, também hoje pela manhã, repercutindo ainda os efeitos de Wall Street. As bolsas asiáticas fecharam no negativo, mas o Brasil segue com essa perspectiva positiva. Tá certo, poucos ligeiras altas, né, nos últimos pregões. A gente vê aqui os 3 últimos pregões de ligeiras altas, mas 4 pregões consecutivos de alta. E no mês dos 13 pregões, tivemos 11 pregões de alta. E aí a gente percebe aqui no monitor do mercado quem que deu uma sustentação para o Ibovespa continuar nessa alta, mesmo com quedas bastante fortes ali de empresas de varejo e também empresas do setor de frigoríficos aqui que a gente viu, a gente ainda vê que Petrobras acabou segurando e bancos também acabaram segurando, né, essa alta do Ibovespa. A Petrobras aqui, numa busca ali de recuperação do preço do barril de petróleo, subiu mais de 3% as ações ordinárias, subiu mais de 2% as ações preferenciais, e aí a gente vê também as empresas de mineração tendo, né, essa percepção. Então, ó, bancos aqui, ó, Banco Santander, Banco Bradesco, sustentando um pouco mais essa alta do Ibovespa, não permitindo que o Ibovespa fechasse em queda, mesmo com toda essa pressão internacional sobre o nosso índice. A Vale, né, acabou fechando em baixa aqui também, né, por conta de revisão de guidance, né, revisão de preço-teto por algumas casas de análise, falando inclusive das ADRs de Vale lá nos Estados Unidos, revisão para baixo do preço, pressão também, né, do minério de ferro na China, enfim, todo esse cenário, né, de baixa de várias empresas, a Vale que é o maior peso da Bolsa, puxando a Bolsa para baixo, mas a gente vê que mesmo assim conseguimos fechar esse pregão de quarta-feira num nível positivo, né? E aí, né, muitas empresas acabaram tendo, né, essa percepção de maior alta, né, que a gente vê as empresas aéreas, né, Gol, a Azul, principalmente com maior tráfego aéreo também. A gente, até mesmo, a Isa vai falar daqui a pouquinho, mas o presidente Jair Bolsonaro falou sobre redução de impostos e até mesmo perspectiva de redução de imposto para a aviação, de querosene de aviação. Então, o cenário começa a ficar um pouco mais interessante nessas empresas aqui. Enfim, esse foi o cenário, né? Esse foi o monitor do mercado aqui desse pregão de quarta-feira. Uma quarta-feira que todo mundo estava esperando a ata do Fed, e aí, depois disso, os analistas, todo mundo reprecificando as ações, reprecificando suas análises, as suas estratégias para tentar encontrar aí as melhores oportunidades. Sem deixar de falar, obviamente,
no fluxo estrangeiro, que segue bastante forte aqui no Brasil. Investidores seguem colocando dinheiro aqui no Brasil. A gente vai, ao longo do dia, aí, ver os últimos fluxos sendo divulgados aí para saber, né, se esse fluxo continua. Lembrando que na sexta-feira teve um fluxo forte, na segunda-feira fluxo forte também, mais de 10 bilhões de reais entrando na Bolsa Brasileira só nesse mês de agosto. Isa. Como você disse, então, durante uma conversa com prefeitos, o presidente Jair Bolsonaro disse que, se for reeleito, pretende manter zerados os impostos federais sobre gasolina, álcool, diesel e gás de cozinha. E garantiu que mais isenções ainda podem ser feitas. Vamos ouvir. Hoje tive mais uma conversa com parte da equipe econômica do Paulo Guedes sobre o PELOA, né? O nosso orçamento para o ano que vem. Garantimos para o ano que vem continuar com zero imposto federal na gasolina, no diesel, no álcool e no gás de cozinha. Pedi para o pessoal agora ver se pode zerar também os impostos no querosene de aviação, que o nosso turismo é um dos melhores do mundo no momento. Com o Gilson Machado, o nosso querido Gilson de Pernambuco, ele fez um excelente trabalho em seu ministério. E hoje em dia, fazer turismo na Europa, com os problemas que eles estão enfrentando, fica difícil. A Europa, até bom lembrar aqui que há 40 dias, as florestas, as poucas florestas da França pegam fogo. O ministro Paulo Guedes, num evento de investimentos, diz que basta aprovar a reforma tributária um dia depois da eleição para que possa manter o Auxílio Brasil em R$ 600 no ano que vem. Uma outra possibilidade seria corrigir o limite para a isenção do imposto de renda, além de tributar lucros e dividendos. Paulo Guedes também falou sobre privatizações. O ministro admitiu que sente uma certa frustração por conta aí da dificuldade de concretizar os planos de desestatização. Diz que o país vendeu 260 bilhões de reais em subsidiárias e que sabe o que quer fazer, mas muitas vezes a política acaba não deixando esses feitos se concretizarem. O aeroporto de Congonhas e outros 14 terminais serão leiloados hoje. O evento acontece na B3 e será dividido em 3 blocos. Os 15 aeroportos vão ser concedidos à iniciativa privada por um período de 30 anos. E a previsão de investimento ao longo desse período é de 7,3 bilhões de reais. Juntos, os aeroportos leiloados somam quase 16% do total de tráfego de passageiros do país. Mesmo sendo apontado como a joia da coroa do leilão, o aeroporto de Congonhas só teria recebido uma proposta do grupo espanhol Aena. Sem disputa, deve ser arrematado, então, pelo lance mínimo de 740 milhões de reais. A gente lembra que a CCR e Inframérica, 2 grandes grupos que sempre disputam leilões desse tipo, resolveram ficar de fora dessas operações. Segundo a ANAC, entre 2011 e 2021, o Programa de Concessão Aeroportuária do Brasil concedeu o equivalente a 75% do tráfego nacional à iniciativa privada. E a XP deve estrear no setor aeroportuário nesse leilão, com proposta pelo lote da aviação geral, formado aí pelos aeroportos Campo de Marte, aqui em São Paulo, e também Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, esses aeroportos que são especializados aí em aviação executiva. Segundo uma reportagem do Broadcast, a XP Asset entregou proposta em consórcio com o grupo francês de infraestrutura Egis, que atua em engenharia aqui no Brasil, além de concessões de infraestrutura no mundo todo. A expectativa do mercado é que não haja disputa por esse lote e a proposta da XP arremate aí esse bloco. A XP disse à reportagem que não vai comentar o assunto. A outorga mínima é de 141 milhões de reais, o valor estimado para investimentos de todo o contrato é de 1,7 bilhão, segundo o edital desse leilão da aviação executiva.
Agora a gente vai para notícias internacionais. Em um discurso a estudantes e professores da Universidade Católica do Chile, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia tenta impedir contatos da Ucrânia com países da América Latina e pediu que líderes da região intensifiquem as relações bilaterais com Kiev. Quase 6 meses após o início da invasão russa na Ucrânia, Zelensky falou pela primeira vez à América Latina e pediu também que os líderes da região apoiem as sanções da Moscou. Líderes da América Latina expressaram diferentes posições em relação à invasão russa. Alguns governos foram categóricos em apoio a Zelensky e outros mantiveram certa distância, caso aqui do Brasil e também da Argentina, cujos presidentes, o presidente Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes, estiveram em Moscou pouco antes do início da guerra. Pois é, e nessa mesma videoconferência, Zelensky pediu a suspensão do comércio com a Rússia e o impedimento da entrada de turistas no país. O presidente ucraniano instou os países a fazer a Rússia sentir o alto preço de ter invadido a Ucrânia 6 meses atrás. Ele disse que é preciso cessar qualquer comércio com a Rússia para que eles entendam o que significa uma guerra. Não permitir nenhuma ajuda para evitar as sanções. Não deixar que seus turistas venham a outros países, disse Zelensky. Em julho, os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, não cederam a esse pedido ao líder ucraniano durante uma cúpula do bloco em Assunção, por falta de consenso sobre o seu pedido de participação. A América Latina e o Caribe destinam à Rússia, Ucrânia e Belarus, em média, 0,6% das suas exportações, segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que apontam que Paraguai, Jamaica e Equador seriam os mais afetados por um possível fechamento desses mercados. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está na Ucrânia. Ele visitou uma universidade em Lviv nesta manhã, antes de se encontrar com os presidentes da Ucrânia e também da Turquia. Erdogan, Zelensky e Guterres vão discutir medidas que podem ser tomadas para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia por via diplomática, aumentando as atividades do mecanismo estabelecido para a exportação de grãos ucranianos para os mercados mundiais. De acordo com a ONU, Guterres também deve visitar a cidade portuária ucraniana de Odessa para ver ali o movimento de grãos. O secretário-geral da ONU também deve verificar as condições da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, que está sob domínio das forças russas desde março. A Rússia registrou um aumento de 38% nas suas receitas de exportação de energia. O resultado decorre de maiores volumes de exportação de petróleo e do aumento nos preços do gás. O país já arrecadou com as exportações 337 bilhões de dólares somente neste ano. O salto nas receitas ocorre em detrimento da onda de sanções ocidentais em razão da invasão da Ucrânia. Uma previsão do Ministério da Economia da Rússia aponta que o preço médio de exportação de gás mais do que vai dobrar neste ano para 730 dólares a cada 1.000 metros cúbicos, antes de cair gradualmente até o final de 2025, na medida em que as exportações de gás pelo gasoduto acabem diminuindo. A pasta ainda prevê que as exportações de gás da Gazprom vai cair para 170 bilhões de metros cúbicos neste ano, em relação à previsão de 185 bilhões de metros cúbicos divulgada no mês de maio, e 205 bilhões de metros cúbicos exportados no ano passado. E os Estados Unidos anunciaram negociações formais com Taiwan para uma iniciativa bilateral que pretende aprofundar os laços do comércio digital e os investimentos em agricultura. Segundo as autoridades americanas, o novo pacto também vai abordar maneiras de responder às práticas distorcidas e não comerciais de empresas estatais, em referência velada à China neste momento de escalada de tensões com o país depois da visita a Taiwan da presidente da Câmara Americana, Nancy Pelosi. Isso aí. E manifestantes voltaram às ruas da Argentina nesta quarta-feira para protestar contra medidas econômicas impostas pelo presidente Alberto Fernandes. Eles pedem uma ação conjunta do governo federal para conter a crise que atinge o país. A inflação, que chegou a 70% de alta na comparação anual e tirou o poder de compra dos argentinos, é uma das maiores queixas da população.
Ontem o governo anunciou um aumento das tarifas de água, eletricidade e gás em até 150%. A decisão coloca pressão no novo ministro da Economia do país, Sérgio Massa, que substituiu a ministra de extrema esquerda, Silvina Batakis. Massa era presidente da Câmara dos Deputados e integrante da coalizão governamental Frente de Todos, antes de assumir o cargo no governo. Segundo projeções, é provável que a inflação na Argentina chegue a 90% até o fim deste ano de 2022. Agora são 8h52. Tem um recado bastante importante aqui para você. Se você quer aprender as estratégias para operar mini contratos e ganhar como os grandes players do mercado sem pagar nada, fica ligado nessa dica. Hoje, às 8 horas da noite, no canal da Nelógica e também aqui na BMC, vai ser transmitida a última aula da semana dos mini contratos O Segredo. Uma oportunidade especial do Neto e também da Invest Academy para vocês. Então, quem perdeu as duas primeiras aulas, que aconteceram na terça e na quarta, não se preocupe, ainda dá tempo de recuperar o tempo perdido e assistir a última aula que acontece hoje. Então, não vai perder. Hoje, 8 da noite, aqui no YouTube da BMC, também no YouTube da Nelógica, vai ter a última aula da semana dos mini contratos O Segredo. Então, acesse o QR Code que está aqui na tela para fazer o seu cadastro e participar dessa aula. Não fique de fora. Hoje, 8 horas da noite, a última aula da semana dos mini contratos O Segredo. 8h54, a gente vai para um rápido intervalo e volta já para bater um papo sobre inflação Estados Unidos, Europa, cenário com o nosso convidado de hoje. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. Quer aprender as estratégias para operar mini contratos e ganhar como os grandes players do mercado sem pagar nada por isso? Bom, é isso que a Invest Academy da Nelógica e o Neto vão trazer para você na Semana dos Mini Contratos, O Segredo. Um evento 100% gratuito e online que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de agosto, sempre às 20 horas no canal da Nelógica e da BMC no YouTube. Acesse o QR Code que está aqui na tela e faça seu cadastro para participar.
Bem-vindo de volta, 8 horas e 57 minutos. Estamos ao vivo nesta quinta-feira aqui no nosso Morning News, os principais assuntos, os principais destaques para você fazer bons negócios ao longo do dia. E você que está acompanhando a gente aqui direto no nosso canal do YouTube, no portal e também no Profit da Nelogica, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar muito bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.300 pessoas já recebem as notícias direto pelo Telegram no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News no Telegram. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela, se inscreva no nosso Telegram ou então vai no aplicativo, procura BMC News e faça a sua inscrição. Tudo que acontece lá no Telegram é de graça. A sua entrada no nosso Telegram é gratuita. Bom, 8 horas e 58 minutos, eu tenho informações aqui sobre o mercado financeiro, os índices lá na Europa, todos operando em alta neste momento. DAX na Alemanha 0,78%, o CAC na França subindo 0,14%, FTSE no Reino Unido praticamente no 0 a 0 ali, subindo 0,06%. Mesmo com a alta inflação, mesmo com os números recordes do CPI lá na zona do euro que a gente falou, que foram divulgados agora cedo, mesmo assim as bolsas seguem otimistas lá na Europa. Otimistas também estão os futuros americanos neste momento. O Dow Jones subindo 0,14%, o S&P subindo 0,2%, e a Nasdaq subindo 0,25%. Os mercados, um dia um pouco mais otimistas, né? Um dia mais otimista dos mercados neste momento, depois de toda aquela cautela que nós vimos no pregão de ontem aí, na expectativa pela ata do Fed. O dólar nesse momento tem uma leve alta de 0,12% aos R$ 5,17. E também falar um pouquinho sobre as commodities. Estava dando uma olhada aqui no porto de Dalian, o minério de ferro está com uma queda de mais de 3%, né, operando numa queda de mais de 3% o minério de ferro lá na China. Já o petróleo respira um pouco mais, tem uma alta aí de mais de 1%, o petróleo Brent negociado a $95 o barril, 1,44%. O WTI sobe 1,12%, negociado aí aos $89. O petróleo que está no centro, né, de toda essa discussão, liberação de reserva de petróleo nos Estados Unidos, né, reservas estratégicas de petróleo sendo liberadas lá nos Estados Unidos. Tem aquela questão com o Irã, será que o acordo nuclear vai ser resolvido e o Irã vai poder aumentar um pouco sua exportação? Tem também as reuniões, né, da OPEP+, o cartel que controla ali a produção e a distribuição do petróleo. Eles sempre fazem reuniões para aumentar ou diminuir a demanda, né? A oferta, na verdade, sempre para aumentar a oferta, aumentar a produção, olhando para a demanda global e toda essa questão, né, de desaceleração da economia global, principalmente da China, colocando ali o petróleo no centro da discussão. Será que a demanda vai continuar? Será que teremos ainda mais demanda pelo petróleo? Será que a demanda vai arrefecer ainda mais? E essas oscilações acabam trazendo ali consequências para o preço do petróleo. E aí a gente vê, né, todas as repercussões, os reflexos em cima das empresas listadas na Bolsa. Continuaremos aqui de olho, de olho em tudo o que acontece para poder trazer aqui para vocês. E a gente agora, 9 horas e 1 minuto, seguindo aqui com a nossa programação com mais notícias do mercado financeiro. Isa. Porque o Conselho de Administração do Burger King recomendou que a empresa recuse a proposta de aquisição do controle feita pelo fundo Mubadala. No começo do mês, o investidor dos Emirados Árabes Unidos
ofereceu R$ 7,55 por ação da empresa a fim de assumir o controle das operações. A ideia do Mubadala era ficar com 50,1% das ações da empresa e, na ocasião, o fundo havia dito que o Burger King tem alto potencial de crescimento e geração de valor para seus acionistas, bem como reconhece o excelente trabalho que vem sendo realizado pela administração da companhia, especialmente frente às recentes condições econômicas e de mercado desafiadoras. Pois é, a IOSP Maxion, a Embraer e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas estão trabalhando num projeto que tem como foco o desenvolvimento de estudos em processos para o uso de fibra de carbono na aplicação em iniciativas de mobilidade urbana. Também participa desse projeto a startup Subter, especializada em inspeções não destrutivas de compósitos por infravermelho. A parceria vai contar com um investimento total de aproximadamente R$2,5 milhões. O projeto começa a ser desenvolvido neste mês e tem duração de aproximadamente 2 anos. Segundo as empresas, o projeto vai unir o profundo conhecimento da Embraer no uso de fibra de carbono com a capacidade de produção rápida da IOSP, já desenvolvida inclusive em outros projetos juntos com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Agora, 9h03, um recadinho importante aqui para vocês que perderam as primeiras aulas da semana dos mini contratos, o segredo, com o Wilson Neto, em parceria com a Invest Academy da Nelogica. A gente vai colocar um QR Code aqui na sua tela para você se inscrever, justamente porque ainda dá tempo de assistir a última aula, que acontece hoje, 18 de agosto, às 8 horas da noite, aqui no YouTube da BMC, e também no YouTube da Nelogica. Esse evento é 100% gratuito e aí, claro, você não pode perder todas as informações, todo o conhecimento de como operar esses mini contratos. As 2 primeiras aulas foram sensacionais, muito boas, com o Wilson Neto aqui, a Débora Oliveira estava aqui também mediando, né, essa aula, trazendo essas informações com o Wilson Neto, muito bacana, às 8 horas da noite. Se você perdeu as aulas, acesse o QR Code aqui que está na sua tela, faça a sua inscrição, porque você vai ter acesso às 2 primeiras aulas e também ao vivo a terceira aula, que acontece hoje às 8 horas da noite, não vai perder. Bom, 9h04, a gente segue aqui com o nosso Morning News, mas vai dar um rápido intervalo, a gente vai para uma rápida parada e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias do mercado financeiro, os principais destaques para você ficar muito bem informado no comecinho do seu dia e fazer ótimos negócios nesta quinta-feira. Não saia daí, fique com a gente volta daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano.
Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Quer aprender os segredos dos mini contratos em um evento 100% gratuito? Acesse o QR Code que está aqui na tela e saiba mais sobre essas aulas exclusivas. Dias 16, 17 e 18 de agosto. Não perca! Estamos de volta aqui no Morning News, agora 9 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, e a gente vai com um girozinho de notícias lá de fora, porque agora há pouco o governo alemão anunciou que vai reduzir impostos sobre o gás para aliviar os custos aos consumidores. O IVA, que é o imposto de lá, vai cair até o fim de março de 2024 de 19% para 7%. O anúncio foi feito após o primeiro-ministro Olaf Scholz receber protestos durante um evento fora de Berlim. Os preços crescentes do gás são um forte fardo ali para os cidadãos, segundo ele, acrescentando que outras medidas serão anunciadas nas próximas semanas. Então, uma medida aí mais dura para a economia da Alemanha em relação ao gás, eles que estão aí sofrendo com a inflação, com a forte alta do gás por conta do desabastecimento ali vindo da Rússia. Temos mais uma informação aqui, agora em relação a outra que saiu aqui no nosso no nosso Now aqui do nosso Telegram. A Turquia cortou a taxa de juro em 1 ponto percentual para 13%. O Banco Central de lá anunciou agora há pouco, então, a sua taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 13%, citando também a desaceleração da atividade econômica e indo contra uma tendência global de aperto, mesmo depois da inflação subir para perto de 80% no mês de julho. Então, a Turquia cortou a taxa de juros aí por conta dessa desaceleração da atividade econômica, indo aí contra uma tendência global de aperto monetário, então a Turquia vai na contramão. O minério de ferro caiu para uma mínima aí de 3 semanas na China nesta quinta-feira, enquanto os preços do ingrediente siderúrgico ficaram bem voláteis lá em Singapura, pressionados pela preocupação com a fraca demanda de aço e o aumento da oferta na segunda maior economia do mundo. Em Dalian, a commodity fechou em baixa de 4,3% a $99,60 a tonelada. Então, essas são algumas informações de agora há pouco saíram aí. A gente vai continuar acompanhando, né, os leilões que vão, a rodada de leilão que vai acontecer nessa quinta-feira, que é um grande destaque aí. Aeroportos da 7ª rodada de concessão, eles serão leiloados, então, através da ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a partir das 2 horas da tarde, lá na B3, a gente vai ficar de olho com esse leilão de 15 terminais. Essa rodada, só para entender, serão divididas ali em 3 blocos, com o maior sendo formado ali pelo bloco do Aeroporto de Congonhas, aqui de São Paulo. O lance mínimo é de 740 milhões de reais. Felipe. É isso aí, Zá. Eu tô de olho aqui, né, no nosso portal, aqui bmcnews.com.br, sempre trazendo, né, as notícias, os principais destaques, e convidar você também para olhar aqui o nosso portal, falando com os principais destaques que movem o mercado nesta quinta-feira, dia 18 de agosto, mas eu quero chamar a atenção para essa reportagem aqui, colocada pelo Lucas Tadeu, agora cedo, agora de manhã. Carros de luxo do dono da Itapemirim vão ser leiloados
por conta da dívida. A gente lembra, né, Itapemirim, aquela companhia aérea que acabou tendo problemas, né, e também problemas de dívidas, problemas de não voar mais, problemas de não entregar os contratos, né, que foram feitos ali pelos passageiros que compraram passagens aéreas e não conseguiram. Então, a gente foi atrás, né, dessas informações e viu aí no dia 10 de agosto o leilão, né, teve os carros do dono da Itapemirim leiloados, o empresário Sidney Piva de Jesus. 3 carros de luxo foram leiloados aí para tentar pagar uma dívida de quase 4 milhões de reais. Leiloaram um Audi, um Q7, uma Porsche Panamera e um Mercedes-Benz C180. Porém, essa dívida aí de quase 4 milhões de reais não conseguiu nem chegar perto, né? Foram 340 mil pela Audi, 418 mil pelo Panamera e 140 mil pelo Mercedes-Benz. 340, 760, 760, 800, 900 mil reais aproximadamente de arrecadados, né, pelo leilão, só que não conseguiu pagar essa dívida toda aí, conseguiu pagar só os 900 mil, os 3 milhões não conseguiu. Esse empresário, né, foi o mesmo que criou a empresa aérea ITA e mesmo com todas as dificuldades, também acabou tendo problemas aí na Itapemirim. O empresário ainda pode tentar impugnar o leilão, ter o carro de volta, se ele pagar a dívida, mas depois que o pregão foi feito, é muito difícil que o empresário consiga ter os seus bens de volta ali. O leilão é assim, né? O pessoal que conhece de leilão sabe que muitas vezes você não consegue impugnar o leilão, a não ser que você faça algum acordo, mas antes do leilão. Depois do leilão, depois de arrematado, depois de pago ali todo o valor, é muito difícil de ter seu dinheiro ou seu bem ali de volta. É isso aí, a gente seguindo por aqui, 9 horas e 14 minutos, eu tenho as informações, olha só, saiu o leilão, saiu o nosso destaque do portal. Lembrando, né, visite nosso portal, acesse bmcnews.com.br para ver as principais notícias do dia. Sempre muitas notícias curiosas, notícias interessantes, sempre os destaques ali. Também tem a aba ao vivo para você assistir a gente aqui, que está vendo também no Profit da Nelógica e também no nosso YouTube. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o índice futuro, né, que abriu 9 horas da manhã e seguindo a tendência internacional de um pouco mais de otimismo, o índice futuro sobe 0,45%, o futuro negociado aí aos 116.025 pontos. E daqui a pouquinho, né, 10 horas da manhã, daqui 45 minutos exatamente, começa a ser negociado o pregão à vista. Esse é o futuro e o Ibov começa a ser negociado, o pregão, né, de todas as empresas começa a ser negociado a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira. Levando em consideração as bolsas internacionais, aparentemente vamos ter um dia de um pouco mais de otimismo. Olhando ainda para as bolsas lá na Europa, segue, né, esse otimismo, as bolsas estavam, muitas delas ali praticamente no 0 a 0 e agora aceleram um pouco os ganhos, né? DAX na Alemanha segue subindo 0,75, mas CAC na França aumentou o ganho para 0,34 e FTSE no Reino Unido, que operava no 0 a 0 praticamente ali, agora já sobe 0,3%. Os futuros americanos sobem também, com Dow Jones subindo 0,15%, o S&P subindo 0,24% e a Nasdaq subindo 0,33% nesse pregão de quinta-feira. O dólar, que estava num movimento de alta, né, leve alta ali, 0 a 0 praticamente, subindo 0,0 qualquer coisa ali, agora já cai mais de 0,5%, já está aos R$ 5,13. Então, o dólar, que começou o dia praticamente ali no 0 a 0, agora já está nesse movimento de queda. Isabela Takaki.
Bom, vamos então chamar o nosso convidado, Renan Silva, que é gestor da Blumetrix Asset, que vai participar então nesta manhã com a gente. Muito bom dia para você, obrigada pela participação. Bom dia. Eu que agradeço o convite, sempre uma satisfação estar com vocês aí, Isa, Felipe. Obrigada. Bom, eu queria começar falando da ata do Fed, né, que foi divulgada ontem. Os investidores estavam aí muito na expectativa aí sobre a ata do Fed. A gente viu todo o movimento nos mercados após o documento. Analistas seguem pensando até que os Estados Unidos devem subir os juros em meio ponto percentual em setembro e ver como a economia se comporta aí para ver os próximos passos, né? Qual que é a avaliação sobre esse movimento lá nos Estados Unidos e os reflexos, esses reflexos aí que temos visto nas bolsas mundiais? O mercado realmente um pouco mais otimista, com um tom, né, da ata do Federal Reserve. Contudo, assim, eu faço uma ressalva que ainda é bastante desafiador ali você atuar em cima ali da política monetária no sentido de controle inflacionário. A inflação realmente ela permanece persistente, né, resistente nos Estados Unidos, né? Você também ainda tem algumas pressões ali. É claro que você teve algum arrefecimento, por exemplo, no setor manufatureiro, né? Quer dizer, você sente ali uma certa retração. Também a gente percebe uma redução, né, no consumo das famílias, tá? Que também é um fator de desaceleração importante. Agora, essa questão do setor manufatureiro, por exemplo, a gente observa que há uma rotação do consumo, né? Quer dizer, esse setor foi mais privilegiado ali ou menos afetado no período da pandemia, tá? E agora há uma rotação do consumo em direção ao setor de serviços, né? Contudo, parece que é uma janela ali de curto prazo. Você tem ali já uma recessão técnica registrada, né, nos 2 trimestres, e aí a gente avilta ali que haverá vamos dizer assim, uma parcimônia com relação aos juros, e isso dá uma animada no mercado. Mas a gente percebe que mais à frente essa situação ela pode mudar, tá? Porque a gente ainda acha que a inflação ainda é bastante resistente, existe muita liquidez ainda no mercado, tem muito dinheiro ainda para tirar, para enxugar, e eu acho que é um movimento, assim, uma janela de curto prazo, e mais à frente, 2023, por exemplo, a gente pode ver um aperto um pouco mais intenso. Ô Renan, ainda nesse sentido de inflação, né, que a gente sabe, você muito bem comentou aí, segue sendo um ponto bastante sensível em todo o mundo, lá nos Estados Unidos também. A gente vê, né, essa movimentação do Fed, mas também vê uma outra movimentação do governo dos Estados Unidos, com a liberação de estoques do petróleo, com também algumas questões ali de recursos, né, de pacotes milionários, bilionários ali para fazer, né, algum tipo de estímulo maior ainda à economia. Queria saber como que isso pode impactar na inflação, essa questão do petróleo, né, que segue bastante em alta. Sim. Não só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vê que o petróleo acaba sendo um grande vilão ali da inflação. Como que essa situação pode trazer consequências, né, no médio, no longo prazo? Você vê essa questão do petróleo ainda como um tema central nessa discussão? Eu acredito que sim, existe sim uma dependência do petróleo, a commodity está num patamar elevado, mesmo tendo arrefecendo nos últimos 2 meses, mas ainda encontra-se num patamar bastante elevado. Isso incomoda, realmente bastante dificulta o controle inflacionário, e o que eu percebo é que os agentes estão ali numa artilharia pesada, né? Tudo é válido no sentido de arrefecer a inflação, e evitar um choque de juros mais intenso, talvez. Então, eu acho que há um esforço real nesse sentido. Até a gente observa agora, né, uma tentativa de renegociação
com o Irã, né, para que se aumente a oferta, né, do petróleo. Ainda é claro que é uma negociação incipiente, mas fica bastante claro ali a intenção de tentar reduzir o preço e, consequentemente, que isso possa contribuir para o controle inflacionário, então, que não fique tão dependente apenas da política monetária, né? E falando em inflação, nessa semana vieram dados muito fortes ali na zona do euro, recorde atrás de recorde ali, preços nas máximas históricas. Como que você está vendo esse movimento no velho continente? E a atuação do Banco Central Europeu sobre a política monetária está atrasada ou está no tempo, na sua opinião? Eu acredito que encontra-se atrasado, está atrasado a resposta da política monetária, mas a Europa, eu acho que é um case um pouquinho diferente, porque a gente, na minha visão, existe um problema estrutural, né, ali na condução da política monetária na Europa, na concepção do euro, né? Você tem as políticas monetárias unificadas e você tem as políticas fiscais individualizadas, né? Então, isso aí representa um risco adicional, principalmente nesse momento de crise. Vou dar um exemplo, por exemplo, você tem, em termos fiscais, você tem ali os dois extremos, né? Por exemplo, a dívida bruta, PIB, da Grécia, por exemplo, beira aos 193%, né? E da Alemanha, 69%. Ali você tem ainda alguns outros problemas, por exemplo, a Itália são 150% do PIB e a França, se eu não me engano, 112%. Então, como calibrar esses juros? Quer dizer, você elevar os juros ali na zona do euro, você pode realmente estar agravando em muito, né, a alavancagem desses países. E isso pode causar um problema ainda mais sério, mais à frente, com efeitos recessivos bem relevantes. Então, eu acho que eles estão tentando alguma solução à parte, e por isso se justifica o atraso, na minha visão, porque você tem essa descalibragem, você tem essa falta de sintonia entre política monetária e política fiscal. Renan, vindo um pouco agora para o Brasil, eu queria falar sobre essa alta que a gente tem visto aí agora no mês de agosto, no mercado brasileiro, no Ibovespa. Eu queria saber a sua visão, né? Fluxo estrangeiro, temporada de resultados, volta, né, de algumas questões ali importantes, também um pouco o petróleo mais para cima, enfim. Queria saber como que está a sua visão, né, para esse movimento, quais são os fatores que têm baseado isso para você, se a gente deve permanecer nessa pegada aqui para o mercado, como que você está vendo tudo isso? Olha, eu acho que o que prevaleceu realmente é o fato de que a Bolsa encontra-se bastante descontada, tá? Tanto em termos de PL, tá? Como em termos também da qualidade, né, que contribui, da qualidade dos resultados das empresas. Então, por exemplo, se a gente comparar um exemplo do lado de resiliência das empresas, né? Se a gente comparar a dívida EBITDA, por exemplo, de 2016, que foi a última recessão antes da pandemia, com a condição agora, com a alavancagem das empresas agora, hoje as condições são muito melhores, tá? Então, você tinha uma média de endividamento EBITDA em 2016 na faixa de 3,7, 4 vezes, que bastante, assim, vamos dizer assim, né, assim, bem ruim, né? E agora você tem alguma coisa em torno de 1,2, tá? Eu estou falando das principais empresas ali listadas na Bolsa. Então as empresas estão com estrutura de capital bem melhor, né? Que eu atribuo isso realmente a agilidade, né, das empresas, governança, enfim, né? Muitas empresas passaram bem aí pela pandemia, fazendo ajustes importantes e passando muito bem. Então, quando você olha preço, né, com relação
a lucro, né, e as condições da estrutura de capital, você tem uma bolsa bastante atrativa, e eu acho que prevaleceu isso. E em tempos também de recessão, dificuldade, é natural que os gestores busquem janelas de oportunidade também. Tá? Então, agora você tem uma janela clara de curto prazo, né? E Brasil, você tem os dois lados, você tem os juros reais, né, muito elevados, ofertando um prêmio excepcional também no curto prazo, e também uma bolsa bem descontada. Então, é um momento também, levando para o campo prático, onde os gestores, você falou de fluxo de capital externo, né? Então, onde os gestores do mundo inteiro também acabam olhando para o lado e ver, poxa, onde é que eu posso tirar algum resultado? É a hora de eu recuperar né, esse período difícil que nós passamos. Então, eu acredito que prevaleceu, a gente estava trabalhando ali na mínima do ano, antes dessa sequência de altas, que veio ali, né, em meados de julho para cá. Também a gente tem que, em geral, a aversão ao risco também, tanto no Brasil quanto no exterior, também melhorou bastante. Aqui, internamente, você tem a confiança do consumidor e a confiança também do investidor também em alta, e com isso acho que gerou um ponto de atratividade importante que segue. Eu acredito que esse semestre deve seguir nessa linha, tá? Porque agora a gente tem os estímulos, né, na economia, e isso quer dizer que as empresas devem vender mais e devem, consequentemente, oferirem mais lucros nessa mesma linha, e depois a gente tem que reavaliar, porque aí você pode ter uma condição de risco soberano um pouco diferente lá em 2023. Mas no momento é um momento realmente de fazer resultados, de pegar essa janela de oportunidade, uma vez que realmente a bolsa estava extremamente descontada. Renan, e aí nessa perspectiva, né, você falou da atratividade, do cenário bom até para os investidores montarem posição, mas a gente tem daqui poucos dias, praticamente, né, em outubro, a eleição, né, que sempre acaba trazendo algum tipo de movimentação para o mercado, né? Historicamente a gente vê movimentações, né, oscilações, volatilidade. Você acha que a gente pode sofrer algum tipo de volatilidade um pouco maior aí em virtude dessa eleição e aí acabar até ampliando, né, essa janela de oportunidade, já que você mostrou que o cenário tá bacana aí para os investidores? Sim, de fato é um ano atípico, né, com risco político ali, né, bem assim, bem importante. E o que eu vejo é o seguinte, Felipe, você vê que o mercado, na minha visão, ele está muito calmo em relação ao evento, né? Você tem muito claramente, né, um candidato que acena ali mais pró-mercado, né? Há controvérsias, mas acena mais em direção ao pró-mercado, e outro mais pró-estado, né? É claro que agora eu acho o seguinte: depois de tantas perdas, se a gente reparar, por exemplo, né, como os fundos de ações sofreram, por exemplo, com a aversão ao risco, não só em relação aos fundamentos, mas também tem essa questão do comportamento, né? Você tem ali o emocional do investidor, e você teve saques muito intensos durante os últimos 2 anos. Então, eu vejo as pessoas tentando recuperar né, ali a rentabilidade, né, fazendo resultado e esquecendo um pouco esse lado político. Até porque, por exemplo, o presidente que for eleito agora, por exemplo, ele não assume agora imediatamente. E você tem um resultado das empresas a ser capturado aí até dezembro desse ano, né, talvez até um pouco mais. Então, eu vejo assim, muito aspecto da janela de oportunidade e de recuperação desses resultados, e não está olhando tanto para esse lado político. Então, se você tiver uma situação adversa, né, que o mercado não tem aderência ao próximo governo, tal, eu acho que
essa questão vai ser resolvida mais à frente, no primeiro semestre de 2023. Se você tem uma perspectiva de longo prazo aí, né, para você atuar, alongar suas posições, ou se você também vai para uma diversificação, reduzindo o risco, ou até mesmo tendo alguma evasão de recursos. Se a gente olhar, o câmbio, ele está num patamar, a taxa de câmbio está num patamar elevado, mas está numa range ali bastante estável, né? Se você pegar a taxa de câmbio, por exemplo, lá em 2002, né, e você jogar a inflação, tá, eu diria que minimamente essa taxa de câmbio deveria estar a R$8. Tá? Então, nós estamos ali a 5 e... Perdão, não sei, mas acho que está 5,15, 5,16, talvez um pouco mais baixo hoje. Então, essa defasagem ali mostra realmente que não há uma situação agora, nessa janela de curto prazo, de aversão ao risco aumentado pelo aspecto político. Eu estou vendo muito o aspecto pragmático de aproveitar esse desconto, né, de aproveitar as taxas de juros reais, principalmente em cima dos títulos de baixo risco de crédito e de curto prazo, por exemplo. E o aspecto político está um pouco de lado. Eu só posso atribuir isso, né, quando eu faço a análise com relação ao comportamento de mercado agora, que me parece bastante calmo nesse momento, né, próximo a uma eleição tão difícil como a gente deve ter. Tá certo. Renan, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco. Até uma próxima, ótima quinta-feira para você. Para vocês também, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau. É isso aí. Seguimos aqui e acabamos de falar com o Renan Silva, gestor da Blumetrics Asset. Isa. Isso mesmo, porque agora a gente vai direto para Brasília falar com a nossa repórter Kelly Cali, porque o julgamento sobre retroatividade da Lei de Improbidade Administrativa prossegue nesta quinta-feira. O relator já se manifestou. Faltam os votos de 5 ministros ainda e o tema ainda vai dar o que falar, não é mesmo, Kelly? Bom dia. Oi, Isa, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Esse julgamento, ele voltou a ocorrer ontem e hoje, então ele segue, né? Lá atrás, ainda no comecinho do mês, ali entre o final de julho e o começo deste mês de agosto, o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a proferir o voto dele, né? Só para a gente contextualizar, para quem está acompanhando a gente entender, o Congresso Nacional aqui, ano passado, ele terminou uma discussão sobre uma lei que vai, né, que acabou vindo para mudar a lei de improbidade administrativa lá da década de 1990, né? Ele fez alguns ajustes e os principais ajustes foram com relação à prescrição dos prazos do cometimento do crime, ou seja, quanto tempo o crime estaria, digamos assim, passível de julgamento, habilitado para ser levado à justiça, né? Então, houve mudança nesses prazos prescricionais, mas a principal mudança é com relação à retroatividade. A Constituição, Isa, ela traz ali um princípio, né? Digamos assim, não um princípio elementar, mas um princípio, né? Diz ali que toda lei que vier, né, para o ordenamento jurídico, ela vai passar a valer também, em regra, ali com princípios retroativos, ou seja, como se fosse julgando também ali, pegando os casos que já foram colocados, que já estão sub júdice, por exemplo, quando for para beneficiar o réu. Nesse caso, o Alexandre de Moraes entendeu que não tem nenhum prazo prescricional para ser ali aplicado, ou seja, a lei ela não pode trazer prescricional, não, desculpa, retroativo. Então, a lei não pode aplicar essa retroatividade, nem que seja para beneficiar o réu. Então, esse foi o entendimento do relator lá atrás, quando o julgamento foi levado a plenário. Por outro lado, os ministros que votaram logo no início ali, como por exemplo, o Nunes Marques e o Dias Toffoli, com relação a essa retroatividade, eles entenderam que não, que apesar de ser uma ação penal, se tratar, né, via de regra, como ação penal, crimes de improbidade,
novidade administrativa, a retroatividade, ela sim, tem que valer se for para beneficiar o réu. Esse entendimento, entretanto, não é o do Edson Fachin, que deixou a presidência do TSE na última terça-feira, né, como a gente trouxe aqui a informação. Então, o Fachin, ele entendeu que não há que se falar em retroatividade nestes casos, assim como também o Barroso. O Barroso entendeu que não há o que se falar em retroatividade, ou seja, eles acompanham ali o relator da ação, que é o Alexandre de Moraes. Então, está previsto para votar hoje, né, são uma lista de 5 ministros, né, está prevista Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente da corte, Luiz Fux, né? Eles estão aí previstos para votar hoje nessa retomada dessa ação que chegou à justiça, ao judiciário, né? No caso ao STF, que vai ter que decidir se a lei vale ou não vale, com prazos prescricionais postos pela Lei 14.230, como também esse princípio da retroatividade. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Bom trabalho para você, que volta aí ao longo da nossa programação com mais notícias direto de Brasília. Valeu, Kelly. Até mais. Tchau, Fê. Até mais. Tchau, tchau. 9 horas, 37 minutos e o Morning News está chegando aqui na reta final desta quinta-feira com os principais destaques, as principais notícias para você ficar sempre muito bem informado no comecinho da manhã e fazer ótimos negócios durante o seu dia. É isso, nós vamos ficando por aqui. Eu volto amanhã com a Isabela Takaki a partir das 8h30 da manhã, logo depois do Primeira Hora do Agro com o Ale Delara. E você fica agora com o BMC News e a Débora Oliveira, todo o nosso time. Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.